Agora foi, para mim apareceu. Legal. Vocês estão vendo minha tela? Tudo certinho aí? Sim. Legal. Bom, vamos falar desse tema aqui. Eu particularmente gosto bastante desse tema, do storytelling. Realmente eu considero como a arte de contar histórias. E a gente vai ver um pouquinho sobre como esse contar histórias, de onde veio, como que a gente pode usar, como fazer. Então é um tema bem bacana. Bom, o contar histórias não é algo novo, né? A gente vê na própria humanidade aí, para contar histórias, é feito isso desde a antiguidade. E começou com desenhos nas cavernas, e as histórias elas representam aquilo que a gente tem de mais valioso, né? Então, mais do que falar, o ser humano sempre gostou de se expressar, de contar o que faz, de contar o que sente. E com isso, né, a linguagem ela vai se adaptando com o tempo. Mas a gente tem, por exemplo, a rádio, o rádio quando começou a contar as novelas, ele tinha uma forma, depois a gente foi para a televisão, e hoje a gente tem internet, streaming, e sempre contando histórias. O que vai mudando, vai atualizando com o tempo, são os formatos, né? Então hoje a gente tem aí formatos, a maior parte ligado ao streaming, ligado à internet, mas todos eles sempre tiveram esse objetivo de comunicar, contar, entreter e até mesmo vender, que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje. Mas para entender um pouquinho desse do por que a gente gosta tanto de histórias, coloquei aqui para a gente ver o poder dessas histórias, o poder que ela tem no cérebro humano, que não é algo, como não é algo tão novo assim, mas a gente vê que tem ciência atrás disso também, né? O nosso cérebro, ele é programado para histórias. Sempre para ouvir, contar e ouvir histórias. A gente ama histórias. Por mais que a gente, às vezes, fale assim, não gosto tanto, não, eu quero que seja objetivo. Mas o nosso cérebro, ele é programado para contar histórias. Tanto que se você começar a ver alguém começar a contar alguma coisa, você já fica tipo assim, tá, e aí? E o final disso? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar assistindo algum filme ou alguma série e você fala assim, mas é esse o final? Cadê o final? Mas não acabou? Não resolveu? Não acabou? Não tinha mais coisas? E esse efeito a gente consegue perceber principalmente nos streamings, nos episódios. Porque acaba um episódio e a gente fica, tá, mas não resolveu. E o final? E agora? Eu quero ver um próximo episódio. Então a gente está sempre buscando, o nosso cérebro está sempre querendo uma resolução para a história. O cérebro quer começo, meio e fim. Quando não tem, a gente busca um próximo episódio, busca uma próxima história. A gente fica sempre buscando. O cérebro faz isso automaticamente. Porque as histórias, elas ativam áreas do cérebro, como as emoções e memória, empatia. As emoções não precisa nem falar. Com certeza alguém já se emocionou, ou riu demais, ou até chorou vendo algum filme, e mesmo sabendo que é um filme, são personagens fictícios, uma história fictícia, mas a gente entra tanto na história que a gente acaba até se emocionando. E a empatia está muito relacionada porque quando a gente vê, aquele tópico aqui de baixo, os dados isolados, eles não criam emoção. Um personagem sozinho, ele não cria emoção. Mas conforme vai se desenvolvendo a história, a gente vai criando a empatia com o personagem, é, entendendo o lado dele, a gente vai acabar gostando do personagem e com base na história. Não é só o personagem. Então, as histórias, elas ativam essa área no cérebro da gente ligar uma empatia e se identificar, às vezes, com o personagem ou com o momento que o personagem está vivendo. E aí isso faz a gente prestar mais atenção. E ela ativa uma área da lembrança. Provavelmente, a gente não vai lembrar de muitas coisas. Mas quando tem uma história envolvida, a gente acaba lembrando de cheiros, de músicas, de pessoas, de lugares, porque ele está sempre relacionado com alguma história. E a emoção, ela é essa cola da memória, né? O nosso cérebro grava o que a gente sente. Então, não só o que a gente vê. Então, se a gente estiver vendo uma história e aquela história ativar essas áreas que estão relacionadas às nossas emoções, é muito mais fácil da gente registrar e relembrar. Mas a gente fala assim, é importante, mas afinal, por que contar histórias, né? Por que a gente conta histórias? Aqui a gente colocou alguns vídeos, né? A gente vai começar falando um pouquinho assim com filmes, fazendo uma relação com filmes, com alguns comerciais em vídeos, para depois a gente ir partindo por um pouco de como você vai contando essas histórias num carrossel e até mesmo com um texto curto. Dá pra gente contar a história de diversos formatos. Então a gente vai um pouquinho gradual aqui para a gente poder entender as partes que tem dentro do storytelling. E tem alguns comerciais aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. A primeira coisa, uma história, ela nos conecta emocionalmente.
Porque as histórias, elas, que nem eu comentei agora há pouco, elas despertam empatia e fazem o público se ver dentro da narrativa. Então, se isso acontece com um filme, você se identifica com um personagem, você acaba entrando na história e fala assim, puxa, você começa às vezes a sentir o que o personagem está sentindo, porque às vezes é um momento que você está vivendo e você se conectou com o personagem. E isso também acontece com comerciais, né? Eu vou colocar um deles aqui, um aqui. Amor? Você tá bem? Quem é você? Opa. Nada. Uma homenagem à beleza que nos inspira. Você, o Boticário. Aqui, a vida é linda. Ó, é um comercial de 1 minuto. Ele tem um ar, assim, um pouquinho de filme, né? E a maior parte do comercial, ele não fala compre produto ou conheça esse produto em específico. Ele não tá falando de um produto em si. Mas a gente acaba se conectando com esse personagem, porque é tão forte essa conexão emocional que a gente viu através, né, desse vídeo, o rapaz caiu, perdeu a memória, e com um cheiro, ele relembrou toda a vida dele. Porque aquele cheiro foi tão marcante, e aquele perfume foi tão marcante da esposa, que ele lembrou da vida toda que ele tinha acabado de perder a memória. E aí, no vídeo, ele não precisa falar, compre meu produto, ou faça alguma coisa. Ele nem disse. Mas a gente, às vezes, acaba... Quando começa o vídeo, ele caindo, a gente fica, onde vai dar isso? Ou ele perdeu a memória. Como ele vai recuperar essa memória? Então, a gente começa, às vezes, inconsciente, a gente começa a fazer essas perguntas porque a gente quer ver a resolução da história, quer ver o final. A gente quer ver o que vai acontecer. Então, a história, ela nos conecta emocionalmente, né? Em primeiro momento, ela nos conecta emocionalmente. Uma outra coisa, um motivo para a gente contar histórias é que ela facilita a compreensão. Uma boa história, ela transforma informações complexas em algo simples e memorável. Vou colocar um outro comercial aqui. Olha só, tem ferro na estrutura das arquibancadas que seguram essa vibração de toda a torcida. E tem níquel na catraca da bike que, nossa, que manobra! Sem falar do cobre no cronômetro que mostra o milésimo de segundo que garante o pódio. Ou não? Quase tudo na nossa vida tem a ver com a mineração. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. E olha que interessante. Esse é um comercial, ele fala de algo complexo e às vezes até difícil da gente, que a gente nem percebe. Como falar de mineração para as pessoas? Como falar de materiais, de coisas tão, às vezes, técnicas para as pessoas? Então, uma das formas que foi nesse comercial, essa história facilitou a compreensão, porque ela associou com coisas que a maioria das pessoas entendem, que são esportes. Então, é mais fácil falar de minerais no esporte do que especificar, por exemplo, uma tabela periódica ou o reforço do aço, para que serve esse material. Então aqui ele contou essa história, ele transformou, né, numa história, falando sobre materiais, né, minerais, e a importância que a empresa tem para esses esportes também, né. Então ele contou uma informação complexa. Um outro motivo para a gente contar histórias é porque ela gera engajamento. As pessoas prestam mais atenção a uma jornada do que uma lista de fatos. Vou colocar aqui, tem mais um comercial.
Legal, né? Depois desse workshop aqui, se você não sair a adotar um pet, você não entendeu muito bem. Ele gera esse engajamento porque mesmo sendo... Ele começou um anúncio com um cachorrinho de pelúcia. E a gente começa a assistir e fica tipo, por que esse pelúcia? O que tá acontecendo? Você começa a ficar com dó do cachorrinho de pelúcia jogado na chuva, jogado na rua. E aí quando você percebe, quando você entende que o comercial tava falando de um cachorro de verdade, aquilo vira uma chave emocional. A gente gera esse engajamento, que gera essa empatia com o próprio filhote. Então, comercial animais e crianças sempre fazem sucesso, né, nos vídeos, né? Eles acabam gerando bastante engajamento. Mas aqui a gente trouxe, nesse comercial eles trouxeram uma jornada do filhotinho, né? Então ele foi abandonado até ser adotado. Então a gente queria ver a resolução dessa história, né? Um outro ponto para a gente contar histórias, elas inspiram ação. As histórias, elas motivam decisões, como comprar, acreditar, mudar, apoiar uma causa. Então, tem mais um comercial aqui, tá? Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$ 200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Eu falei, até o final desse workshop alguém vai adotar um filhote. Nesse comercial, ele tem, deixa eu ver, ele tem nem um minuto, tem um minuto. E a maior parte ele falou um caramelo. Ele até seguiu um pouco, né, quando esse comercial foi lançado, quando o Netflix lançou aquele filme do caramelo. Então, tava gerando um engajamento grande ali. E o que ele incentiva nesse comercial é para você adotar. Ele falou do caramelo, ele gera essa empatia, mas ele fala sobre adotar. Ele inspirou uma ação para você adotar um cachorro. Ele não falou compre ração, ele falou adote um animal. Que, obviamente, se você adotar um cachorro, você precisa comprar comida. Então, ele está vendendo algo através de uma história, mas ele não está falando para você comprar algo, né? Ele está inspirando você a tomar uma ação, e essa ação, no caso que era de adotar, ele acaba vendendo o produto dele também, né? E o quinto motivo aqui para a gente contar histórias é porque a história, ela constrói uma identidade. Aqui não tem um comercial, mas todo mundo com certeza vai lembrar de algum comercial que já viu, algum vídeo dos caminhões da Coca-Cola, de fim de ano. E se for ver, ele não faz muito sentido como um caminhão andando num lugar com neve para você tomar um refrigerante gelado. Ele não tem isso. Mas a gente associou tanto, foi uma marca, comerciais tão fortes, que a gente associa. Se você vê um caminhão vermelho andando na neve, você já vê uma Coca-Cola, você já imagina um urso tomando Coca-Cola e tá tudo bem. Mas o fato é que contar essas histórias, as marcas, né, as equipes, elas tornam mais reconhecíveis quando contam as histórias autênticas. Então é importantíssimo a gente contar histórias, mas que essas histórias, elas têm que ser autênticas. Quando a pessoa vê essa história, ou quando ela vê algo relacionado à sua marca, ela lembra da sua marca, através da história. Tem um detalhe que eu queria adicionar sobre a Coca-Cola também, que recentemente saiu uma notícia de que a Coca-Cola Zero, ela aumentou bastante os níveis de venda, mas ela ainda não superou a Coca-Cola normal. E aí eu fui mais a fundo para pesquisar por que não. Já que a Coca-Cola Zero, né, considerada mais saudável, está tendo um aproveitamento, eles chegaram numa receita que parece bastante anormal. E a resposta principal que eu encontrei foi que a Coca-Cola Zero ainda é muito comprada em quantidades grandes, né, de 2 litros, 3 litros, porque ela está muito relacionada a momentos em família. E isso foi algo criado através de storytelling, algo criado pela marca de tanto repetir propagandas e vídeos mostrando a Coca-Cola sendo servida no momento de família, sendo servida na mesa da família. Então, contar histórias também cria culturas, né? Perfeito. Até porque a Coca-Cola não vende só refrigerante, ela vende momentos, né? Uhum. Mas aí a gente tá vendo aqui alguns... Opa. Aqui eu trouxe alguns comerciais de marcas grandes, famosas, mundialmente.
Mas você já teve essa sensação de quando você produz bons conteúdos, mas eles não dão engajamento? Você fala assim, mas o que está acontecendo, né? Fiz um conteúdo tão legal, eu tô falando meu produto, eu tô contando aqui, mas não tá gerando engajamento? O fato é que você não tá sozinho, tá? Isso acontece com pequenas, médias e grandes empresas no mundo inteiro, né? Isso acontece o tempo todo, com todas elas. E aqui um pouquinho que a gente vai ver nesse workshop, tem até uma história que conta assim, que tinha um cego em Nova York, e era numa época de primavera, ele estava sentado e tinha um cartaz no chão escrito: "Sou cego, me ajude". E nisso passou um publicitário, ele viu e as pessoas não ajudavam. As pessoas passavam e nem olhavam para ele. E aí esse publicitário foi e mudou a placa, ele fez um outro cartaz, colocou no outro dia para ele, e ele escreveu assim: "É primavera em Nova York. Dizem que é lindo a primavera em Nova York, mas eu não posso ver". Ele mudou a frase, o contexto continua sendo o mesmo, continua sendo primavera, o homem na rua continuava sendo cego, mas o cartaz, a mensagem que ele tinha, ele disse, ele trouxe uma outra história. Aí as pessoas se compadeceram, elas criaram empatia com ele e começaram a ajudar. Porque elas pararam de ver um homem cego na rua, elas começaram a ver uma pessoa como elas que não podia ver aquela beleza que elas estavam vendo. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é aprender um pouco como contar novas histórias, que às vezes você não vai reinventar o seu produto, o seu serviço, mas existe uma forma diferente que você pode contar sobre ele. Quer falar um pouquinho aí, Pedro? Pra eu... Show. Uma água aqui. E aí, o que que a gente vai ver, né, a partir de agora? Como que a gente vai contar essas histórias que engajam, né? Quais elementos que vão ter nessas histórias que vão realmente criar aquela emoção, né? Trazer aquela conexão que a gente está buscando, que a gente viu nos comerciais anteriores. E como que a inteligência artificial pode ajudar nesse processo? Como que ela pode trazer, deixar isso mais ágil? E aí, mas antes da gente falar de storytelling, a gente tem que falar do que vem antes do storytelling. Porque uma coisa que tem em comum em todos os comerciais que a gente viu até agora é que você consegue se identificar em algum nível com ele. Você não só vê aquele comercial, ele não passa por você como um trem passa numa estação, né? Ele passa, ele atravessa você, você consegue se identificar de alguma forma. E por que eles conseguem criar uma história que a gente se identifica? Porque houve uma pesquisa antes. Eles entendem como que o brasileiro enxerga o vira-lata caramelo, eles entenderam como que as pessoas se conectam com histórias envolvendo relacionamentos. Então, o storytelling, ele não é uma fórmula pronta, ele é a consequência de como a gente compreende, né, o comportamento humano. E aí, como que a gente pode fazer essa pesquisa? Aí eu trouxe 3 opções, né, de formas que a gente consegue fazer uma pesquisa rápida, principalmente para quem é pequena ou média empresa e precisa fazer tudo na mão, né? Então, a gente tem o Google Forms, é o principal, você cria ali uma enquete rápida no Google Forms, não pode ter muitas perguntas, tem que ser algo fácil de responder. E tem outra coisa muito importante quando você vai trabalhar com o Forms, é que ninguém vai responder, dificilmente as pessoas vão responder o seu Google Forms por livre e espontânea vontade. Então, eu sempre indico fazer um sorteio, pega aí os brindes, toda empresa cria alguns brindes para final de ano e sempre sobra uns, faz um kitzinho e cria um sorteio a partir de quem respondeu. Então, quem respondeu no Google Forms está participando aí do sorteio para ganhar um kit da empresa com alguns brindes, ou então alguma outra coisa que gere esse interesse pelo preenchimento. O outro que aí sim as pessoas podem responder de forma mais espontânea são as caixinhas de perguntas, né, e enquetes nos stories. É difícil começar com a caixinha de perguntas se você já não tem um certo engajamento, não construiu um certo público, mas as enquetes, elas funcionam, mesmo para um público mais frio. Só uma coisa importante é não exagerar. No máximo, 7 perguntas já é o suficiente, e o que dá para perceber é que até a terceira, quarta pergunta, você tem uma abrangência grande de respostas. Daí em diante, já vai perdendo esse número. Então, significa que o Forms ele é bom para você pegar insights rápidos, pegar coisas que estão acontecendo no momento, vivências, perguntar, por exemplo, quem está assistindo certo programa, está tendo Copa do Mundo, quem está torcendo pelo Brasil, quem não está, essas coisas rápidas que ajudam a criar histórias ali momentâneas. E por fim, uma que é muito valiosa são entrevistas rápidas
né, com colaboradores e clientes. Então, você ter você falar com a pessoa, entender de fato a relação dela com o seu produto, com o seu serviço, e não só isso, mas com o ambiente que envolve ela, é uma coisa muito rica para que a gente crie histórias identificáveis. E aí a gente vai para a parte do engajamento, né? Que é o que a gente até perguntou antes, né? Fazer um conteúdo que não dá engajamento. E aí, antes de tudo, a gente tem que trabalhar a emoção. A emoção, ela é o motor de qualquer conteúdo. Mas antes de falar de emoção, eu queria falar de um... Gente, só um minuto, porque tão batendo aqui alguma coisa. Tá saindo para vocês? Então tá, vou deixar só para mim mesmo. Que eu ia fechar a janela, mas tudo bem. Antes de falar de emoção, eu queria colocar uma coisa aqui sobre as redes sociais em si. Acontece muitas vezes da gente achar que as pessoas entram na rede social por estar cada vez mais presentes nas redes sociais, que as pessoas fazem tudo nas redes sociais, que elas pesquisam, que elas compram. Isso não deixa de ser verdade. Mas o principal objetivo de uma pessoa que está entrando no Instagram, que está entrando no TikTok ou no Facebook, é entretenimento. Então, se aquela pessoa enxerga um conteúdo que ela não se identifica, ela vai passar rápido. A gente tem uma certa tendência a pular, né, e a passar conteúdos que estão querendo vender assim, muito na cara. A gente não gosta de propaganda, a gente aprendeu a não gostar de propaganda. Então a gente tem que colocar a propaganda dentro de uma narrativa mais elaborada. E aí que entra a parte da emoção. Mesmo quando a gente quer informar, educar, interagir ou até vender, é a emoção que faz as pessoas pararem para ver aquele conteúdo. Então, a gente tem até a questão do gancho visual inicial, né, que vai funcionar muito ali nos 3 primeiros segundos de um vídeo, por exemplo, mas se esse gancho ele não for complementado com um gatilho emocional rápido, muitas vezes a pessoa só vai ver até ali mesmo, só vai ver aquele gancho inicial. Ou ela vai estar tão distraída com o que ela está vendo na tela que a mensagem principal ela não vai absorver. Então, é muito importante quando a gente está pensando em criar histórias que emocionem. E quando eu falo emocionar, não é só a emoção no sentido de um drama, né? No sentido de fazer a pessoa chorar ou fazer a pessoa ficar triste. Às vezes é fazer a pessoa rir, às vezes é fazer a pessoa se identificar. E às vezes é fazer até a pessoa ficar com raiva, em certo sentido. E aqui alguns exemplos práticos, né, de tipo de emoções que a gente pode gerar com os conteúdos. Um post informativo, ele pode gerar empatia. Então, quando você traz, né, uma forma de pergunta, você sabia que em 4 em cada 10 crianças, você está gerando uma curiosidade pela empatia. Um post educativo pode despertar indignação. Você pode trazer um conteúdo mostrando uma realidade indignante, né? Deixa a pessoa refletindo sobre o ambiente em que ela vive. E um post interativo pode provocar identificação. Então, você pode colocar uma situação do dia a dia em que a pessoa trabalha, em que a pessoa já passou, para poder gerar essa identificação. E aí, quando eu vou trazendo de novo a parte da emoção, né? A emoção não é um tipo de conteúdo, é um ingrediente obrigatório em todos eles. Então, sempre que a gente vai criar um conteúdo, a gente tem que pensar, assim, de alguma forma, o que eu estou querendo fazer essa pessoa sentir? O que eu estou querendo fazer essa pessoa pensar naquele momento, né? E aí tem alguns gatilhos emocionais que a gente pode utilizar, né, para poder, linkado com os gatilhos visuais e com outras estratégias de conteúdo, obter uma maior retenção de público naquele conteúdo que a gente está trazendo. E aí eu selecionei 3 aqui, que eu considero mais eficazes, né, dentro de uma construção de conteúdo. O primeiro é o da curiosidade, que é o mais universal. Você traz uma frase que gera curiosidade. Por exemplo, eu descobri um erro que estava acabando com os meus resultados. Que erro é esse? Onde está esse erro? E como eu resolvi esse erro? Então, quando você traz dessa forma, né, sem indicar logo de cara o que era, você tem esse gatilho da curiosidade. A pessoa já fica com vontade de passar para o próximo slide.
Pessoa, muitas vezes, algo que está bem comum atualmente nos Reels, principalmente no Reels, né, do Instagram, é a pessoa colocar um vídeo em looping rápido e uma frase que gere curiosidade bem grande. E aí a legenda é desse tamanho que a pessoa tem. Lendo a legenda gigante, por causa daquela frase que gerou curiosidade, já faz com que aquele post performe muito melhor. E pode, inclusive, gerar mais engajamento. O outro gatilho é o da quebra de expectativa. E ele é muito bom para você parar, né, o doom scrolling, que chamam, né, que é o ato de você ficar arrastando para cima, procurando o novo conteúdo. Então, se você está vendo, quando você pega um conteúdo que, principalmente, um exemplo fácil, é um conteúdo que começa com a palavra não. Então, assim, uma ordem, não veja esse post, não curta esse post. Conteúdos ou então que quebram algo muito concreto já na sociedade. Um exemplo que eu posso dar um exemplo muito bom que eu posso dar é o seguinte: muita gente acha que os frangos, né, que o frango ele tem muito hormônio porque é colocado hormônio para ele crescer. E aí, quando você começa um post já falando assim, ó, não tem hormônio nenhum adicionado no frango, já gera curiosidade, porque é algo que está contra o senso comum daquela pessoa. E o outro é o conflito imediato, que é um pouco mais emocional, né? Que é quando você traz um problema e você traz um problema e você coloca um curto limite de tempo para resolver aquele problema. Então, muitas vezes, inclusive, isso me lembrou muito do webinar que o Jonatas fez, que é um dos ganchos que ele fala, que é você trazer uma ação e um tempo muito curto para realizar aquela ação. Então, eu tenho 1 minuto para convencer você. Eu tinha 15 minutos para criar uma boa história, para resolver aquele problema. E isso gera curiosidade de saber como que isso vai ser feito. Eu nunca imaginei que em 1 minuto isso pudesse ser feito, em 30 segundos pudesse ser feito algo assim. E ainda que você não entregue 100% a resposta, só o fato de você ter gerado a curiosidade já vai fazer a pessoa ficar mais tempo ali naquele conteúdo. E aí, quando eu falei que nem sempre, né, as emoções que a gente vai causar são boas, às vezes a gente pode indignar as pessoas, a gente pode deixar as pessoas um pouco com raiva. Trazendo aqui um, um exemplo, né? A plataforma X, né, o antigo Twitter, por exemplo, uma das coisas que o algoritmo foca atualmente são em posts que deixam as pessoas com raiva, porque geram mais engajamento. A raiva gera mais comentário do que a pessoa se sentir bem. Mas isso não significa que você vai precisar sair brigando com o seu público. Não é isso. A ideia é você despertar uma contradição e se permitir discordar do seu público. O debate, quando ele é bem usado, ele não desvia do propósito. Ele faz o público olhar para o problema de uma outra perspectiva. Então, outra coisa que o debate premia, né, é a autenticidade. Se você tem uma marca que vende pneus, e aí você vende pneus como todo mundo vende pneu, você fala de pneu como todo mundo fala de pneu, você é mais uma marca. Mas quando você tem uma marca que vende pneu, e você chega falando que não gosta de certo tipo, não gosta de vender certo tipo de pneu, ou falando que até vende esse tipo de pneu, mas esse não é o melhor tipo de pneu, você gera um debate com o público, você traz uma opinião contrária. E trazendo essa opinião contrária, você gera a vontade de comentar. Por que que não é bom esse tipo de pneu? Esse é o meu tipo de pneu, eu estou usando, por que que não é bom? Ou então a pessoa traz argumentos, olha, eu acho que o meu pneu é melhor. E isso gera o debate nos comentários, que é o engajamento que a gente está tanto buscando. E agora que a gente já viu como criar a emoção, como trabalhar a emoção, a gente vai ver como criar as histórias, como construir as histórias. E toda história, ela tem esses 4 pontos principais, que é o personagem, o conflito, o clímax e a resolução. Isso vem desde a da literatura, né, dos romances. Atualmente nos filmes tem isso bastante, apesar de que nos filmes você tem mais etapas, né, dentro da construção do roteiro, mas todos vão ter um personagem principal, um conflito, o clímax desse conflito e a resolução.
E aí, dentro, né, dessa construção, a gente começa com o personagem, que é quem vive a história. E o personagem, ele representa o público. É aqui que vai entrar grande parte da pesquisa que a gente fez lá no começo. Então, quem é essa pessoa? É, como que esse personagem vai gerar identificação com o público? Como que esse personagem vai interagir com a sua marca dentro da história? Como que ele vai interagir com o ambiente? Sempre tentando trazer de uma forma mais próxima do público. Essa pessoa, né, o personagem pode ser uma pessoa, pode ser uma marca, pode ser um cliente, pode ser até o próprio espectador, pode ser um animal, pode ser um bichinho de pelúcia, como o Fábio trouxe. Então, toda boa história começa com alguém que quer algo. Então, a gente começa com um gancho. A gente tem um personagem e o que, que ele quer resolver, qual o problema que ele está tendo. Depois a gente tem o conflito, né? Qual que é o... Se o personagem quer quer estudar mais, o que está impedindo ele de estudar mais? Se o personagem quer ganhar mais dinheiro, o que está impedindo ele de ganhar dinheiro? E aí é nessa parte aqui que a gente vai colocar os conflitos, né? As dores que os nossos clientes sentem. É nessa parte do conflito, você vai trazer a dor que ele sente e, principalmente, você vai tentar criar esse conflito baseado no que o seu serviço, no que o seu produto resolve. Depois, a gente vem o clímax. A gente vem pro clímax, que é o momento mais intenso. Geralmente é quando a pessoa não sabe mais o que fazer, né? Às vezes é um momento decisivo, pode ser uma quebra de expectativa, isso também pode ser um bom clímax. E quando a gente fala em vídeos curtos, né, de até 1 minuto, muitas vezes, na maioria das vezes, o clímax ele vai vir junto com a solução. Então, na hora que aquele apelo emocional já está subindo, a emoção já chega junto. E aí desce de novo. Se a gente fosse colocar num gráfico, né? O começo do vídeo está aqui embaixo, e aí ele vai subindo ali a emoção, vai subindo a expectativa, e aí quando ele vai chegar no ponto mais alto, você já tem a solução, ele já desce de novo e acaba. Você não tem aquele tempo lá no topo para poder manter essa sensação, porque você tem pouquíssimo tempo para trabalhar aquela história. E aí, como a gente está falando, né, de conteúdos voltados para o marketing, a resolução vai ter um desfecho transformador e ela sempre vai estar aliada ao seu serviço, sempre vai estar aliada ao seu produto. Então, é como se o seu produto fosse a solução, né, do problema daquela personagem. Então, sempre vai estar ali próximo do que o seu produto faz. Às vezes diretamente e às vezes indiretamente. Aqui um resuminho ó, de como ficou a história da Maria empreendedora, né? O personagem Maria sonhava em abrir uma loja, mas ela não tinha dinheiro e nem sabia por onde começar. E aí, depois de várias tentativas, ela encontrou uma mentoria que mudou a sua visão. E com um novo aprendizado, ela abriu sua loja e hoje inspira mulheres a empreender. Então, ela tem você vê que o clímax ele já vem junto com a solução. Várias tentativas frustradas, uma mentoria mudou sua visão, já está tudo junto. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, para a gente identificar esses pontos comerciais. Desculpa, eu coloquei antes. Pode ir. Só reforçando aqui, Pedro, eu coloquei, né, para todo mundo ver, a gente falou assim, sempre das histórias a gente já imagina um vídeo longo, um filme ou um vídeo curto. Aqui é só a gente passou um pouquinho do carrossel, aqui é só para ilustrar que a gente vai conseguir identificar agora essas quatro etapas dentro de um vídeo. Ninguém merece ficar preso numa gripe. Conte com a fórmula única de Benegripe, potência analgésica, antialérgico e mais disposição. A gripe longe, você juntinho do que importa. É gripe, Benegripe. E até interessante que aqui a gente não tem um personagem só, né? A gente tem dois personagens, né? Você tem o rapaz e o cachorro.
E a gente acaba criando empatia com os dois, porque o comercial faz questão de mostrar o olhar do cachorro, querendo sair, a frustração dele quando ele viu que falou, não vou sair hoje. E a cara do rapaz, gripado. A gente consegue identificar esses dois. Por isso que o personagem ele é tão importante para criar essa empatia, para você começar com esse sentimento, né? De você se colocar no lugar de algum dos personagens ou de mais de um, né? E esse conflito, que foi de ver ele derrubado com a gripe, todo mundo já passou por algum momento, né? Eu tava assim esses dias também, eu vi o comercial, já lembrei de mim. Então, você já se identifica. É horrível ficar com gripe, é horrível ficar resfriado. Quanta coisa você deixa de fazer. E esse clímax, quando você traz o produto, falou assim, ó, isso aqui vai resolver o seu problema. Aí, já junto aqui, já tem essa resolução, mostrando que o rapaz curado, ele já pôde fazer tudo aquilo que ele queria e os personagens já resolveu. Então teve em um minutinho, acho que 30 segundos só aqui, ele já contou tudo isso. E aqui tem um bônus, tá? Eu até coloquei aqui, que também quando esse comercial foi lançado, tava no filme do Caramelo. Então, muita coisa saiu de cachorro. Então eles pegaram o próprio gancho para falar um pouco dos personagens, já pegou o gancho do filme. Então ele já estava buscando esse engajamento, buscando aquela discussão, né? Pegou até no próprio gancho. E dá para colocar uma história toda, ela não precisa ser necessariamente em vídeo, né? Porque senão a gente imagina às vezes que o storytelling vai ser só em vídeo. Já tem que ter um vídeo contando. Aqui a gente colocou ilustrando mais ou menos como que ficaria um carrossel, que também não precisaria ter todo esse texto, né? Mas só para visualizar que uma história. A gente criou uma história aqui da Mel, que era uma Golden, que de 8 anos, que ela sempre foi a alegria da dona Cida. E nos últimos meses ela começou a ficar desanimada, sem vontade de brincar, e nada do que a dona Cida fazia resolvia. Já tem imagem dela triste aqui. Até que ela levou a Mel para um check-up e descobriu que o problema não era falta de saúde, era falta de estímulo. E aqui eu tenho nesse exemplo aqui, a gente está pegando um pet, criou um pet shop, Pet Vida, né? E ela conheceu, viu que tem brinquedos para Golden, para Mel. E aí no final ela voltou a correr, brincar com a dona Cida, e descobriu que ela não estava doente, ela só precisava brincar mais. Então a gente também tá vendo como tem essas 4 etapas aqui do storytelling, e daria para contar essa mesma história em um post. Pra ver que a gente está resumindo, né? Tá filtrando. Numa versão mais emocional, a gente poderia focar numa conexão e no sentimento. A Mel voltou a sorrir e a dona Cida também. E essa você pode complementar com uma legenda, mas pode reparar que aqui é a mesma foto. Numa versão inspiradora, poderia falar, cuidar bem é também brincar mais. E numa versão mais divertida, mais leve, a brincadeira é o melhor remédio. É a mesma imagem, e você pode reparar, se você lê as frases, você consegue entender a história inteira. Se a Mel voltou a sorrir, então ela não estava sorrindo, então ela tinha algum problema. Então, mesmo sendo uma frase, você consegue contar essa história com uma frase menor, com textos menores, né? E a dona Cida também. Então quer dizer que a dona Cida também não estava sorrindo, então ela estava sofrendo com a cachorra. Então você percebe que numa frase você consegue entender a história inteira. Ou então, cuidar bem é também brincar mais. Você, então quer dizer que se eu brincar mais com o meu pet, ele vai ficar mais feliz, mais saudável? E a brincadeira é o melhor remédio, então ele não estava doente, eu posso brincar mais, isso pode ajudar o meu pet. Então, dá para contar essa história de formas mais compactas também, né? Isso aí. E aí, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para potencializar esse processo, né? Para deixar mais rápido, para a gente conseguir criar histórias, né? Porque, assim, não é fácil, né? Você pensar numa história do zero, assim, ainda mais quando você tem todos esses objetivos para cumprir. Mas acontece também, né, de quando a gente está utilizando a inteligência artificial, a gente cometer alguns erros, de achar que a inteligência artificial vai fazer tudo, o ChatGPT vai conseguir fazer tudo, que vai ser perfeito, de achar que existe o prompt perfeito, né, que existe algo, eu vou aprender a fazer o prompt, ele vai sair do jeito que eu quero, e de achar que a inteligência artificial vai entender a linguagem que você quer passar, entender o que você quer trazer naquela história, né? E nem sempre isso acontece. E aí a gente trouxe aqui 5 pontos que ajudam a criar histórias com inteligência artificial. O primeiro é decidir qual história você vai contar. Então, eu quero contar uma história sobre o meu produto, eu quero contar uma história sobre uma pessoa que esteja usando o meu produto ou que precise do meu serviço. Ou não,
eu quero contar a história de um cachorro que o dono dele está precisando de alguma coisa. E assim, Pedro, mas eu não sou tão criativo assim para decidir qual história eu vou contar assim do nada. Beleza, vamos utilizar a inteligência artificial, então. Abre aí o chat GPT e fala, olha, chat, o meu produto é esse daqui, as pessoas se relacionam com ele dessa forma. O meu cliente, ele, de manhã, ou então, o meu cliente, ele tem os seguintes hábitos, ele tem os seguintes interesses. E eu queria trabalhar, né, com temas que estimulassem o storytelling dentro da minha marca. Me indica 10 temas. E aí você vai olhar esses temas de forma crítica e ver qual que vai encaixar melhor, né, dentro da sua proposta. Depois que você decidiu qual história vai ser contada, você vai decidir como contar essa história. Você vai contar em um post? Você vai contar em um carrossel? Você vai contar em um vídeo? Se você vai contar em um vídeo, vai ser um vídeo com personagens? Vai ser um vídeo só com você falando para o celular? Vai ser um vídeo com mais de um take? Vai ser um vídeo com um take só? Isso tudo influencia. Então, quanto mais contexto você passa para a inteligência artificial, mais fácil fica de você obter um resultado satisfatório. Então, o passo 3 é você descrever a sua história para IA. Pedro, mas de novo, eu não sou tão criativo assim, eu não consigo descrever a história. Eu achei o tema legal, eu encontrei um tema bom, eu decidi como que vai ser contado aqui, pelos meus recursos, eu consigo fazer comigo gravando para a câmera, mas eu não sei o que falar, eu não sei como fazer. Beleza, vamos usar a inteligência artificial de novo. Pede para ele 3 ideias de como abordar esse tema. Fala que ele já sabe o que você quer fazer, você vai fazer um carrossel, que você vai fazer um vídeo. Então pede 3 ou 4 ou 5, quantas ideias você quiser de como abordar esse tema. Eu gosto de indicar pedir de pouco em pouco, porque quanto menos coisas, quanto menos itens você pede, mais as inteligências artificiais se permitem serem detalhistas. Se você pede 10 itens, ele vai te dar uma forma bem mais resumida de resposta para cada um. Mas se você pede 3 ou até 5, ele vai te dar uma resposta um pouco mais elaborada e que vai te ajudar até a conseguir engajar melhor dentro da história que você quer fazer e entender melhor qual a abordagem daquele tema. E aí, assim, não existe prompt perfeito. Se ele mandou 3 ideias, 5 ideias e ainda tá ruim, você pode ir pedindo mais e tentar também sempre identificar onde está ruim. Beleza, essas ideias eu não gostei, mas por que eu não gostei? E aí você fala, porque, não gostei dessas ideias porque elas estão abordando o tema de forma muito superficial. E aí depois ele traz outras. Não gostei dessas ideias agora porque está abordando de forma muito técnica. E ele traz outras. Está faltando um toque emocional, está faltando isso, está faltando aquilo, até você chegar na ideia ideal, né? Na história ideal ali que você está buscando para o seu produto. E aí você deixa aí organizar a sua narrativa. Agora que você tem o tema, agora que você tem mais ou menos como funciona a história, aí você pode usar, né, gastar um pouquinho dos neurônios e contar essa história para o chat GPT, contar a sua ideia. E aí nessa parte eu indico sempre usar o áudio. Liga lá o microfone e fala com o chat GPT como se ele fosse o seu amigo. Olha, eu quero que a história seja assim, eu vou começar falando isso, o ponto que eu quero abordar é esse, no final vai ter essa virada, e aí você vai construindo a história e deixa que ele organize a narrativa para você dentro de um roteiro estruturado. E aí, no final, você vai revisar esse texto para ficar mais a sua cara. Se é você que vai falar, tem que ficar algo que pareça que você que escreveu, que parece que era você que estava dizendo. Se você vai criar um personagem, tem que ter uma voz que pareça um personagem falando, que pareça uma pessoa real falando, e não que pareça um texto muito quadradinho ali, né, de inteligência artificial. Então, esse momento é um momento também um pouco trabalhoso, que é ficar lendo e relendo o roteiro, e aí trazendo de novo esse exercício. O que está errado? Por que não está legal? Olha, eu não estou achando eu não estou me identificando muito com esse roteiro, eu não estou me identificando com essa frase, eu não falaria isso desse jeito. E aí você vai organizando ali as ideias até você chegar na narrativa que você estava buscando, para você chegar no roteiro completo. Aí depois é só gravar em mão na massa e fazer acontecer. Então, assim, no processo, quando a gente fala de processo criativo, né, a gente não pode deixar que a IA faça tudo.
você tem que usar a IA mais como um potencializador da sua criatividade. Ela vai lhe ajudar a ter uma ideia, ela vai lhe ajudar a ver um insight que você não estava vendo, ela vai lhe ajudar a estruturar a sua ideia, mas no fim das contas, a ideia principal, o que você quer falar, tem que partir de você. Se você deixar que o ChatGPT fale por você, no fim das contas, você não está falando algo autêntico, você só está repetindo algo, né, que é uma inteligência artificial já está repetindo de outras fontes que ela está buscando. E agora, né, eu posso mostrar para vocês um pouquinho, rapidinho, na prática, como criar uma história dessa na prática, como fazer isso dentro, né, do inteligência artificial. Eu vou trazer no ChatGPT, porque é a inteligência artificial que eu mais uso, que eu mais tenho familiaridade, mas essa estrutura, ela vai funcionar no Gemini também, ela vai funcionar no Claude, eu não lembro, não sei. Vai funcionar no Manus, em qualquer inteligência artificial generativa de texto, né, que você tentar utilizar. E aí, Fábio, eu vou precisar apresentar aqui minha tela. Eu vou fechar aqui. E aí, para fazer esse exemplo, eu pedi para o ChatGPT criar um mini briefing rápido, né, de um cliente para a gente poder trabalhar aqui. E aí ele criou um briefing fictício, né, do Aurora Café Especial, segmento de cafeteria e torrefação artesanal, localizado em Natal, né? A Aurora Café nasceu em 2021, foi criada por dois irmãos que decidiram abandonar carreiras corporativas para trabalhar com cafés produzidos por pequenos agricultores brasileiros. A marca vende café especial em grãos, moídos por assinatura e também possui uma cafeteria física. Aí o desafio atual, né, tem um produto de alta qualidade, mas enfrenta um problema. As pessoas não entendem por que o café deles custa caro, custa 45, enquanto encontram um café por 15 no mercado. Não encontram mais, né? A gente está uns 25. E a comunicação atual é muito técnica, falando de notas sensoriais, de torre, de processo, de produção, mas isso está gerando uma conexão emocional. E aí, qual é o objetivo de marketing? Construir uma campanha para aumentar as vendas da assinatura mensal de cafés especiais e mostrar que cada pacote carrega uma história humana por trás. Agora vamos para a inteligência artificial. O primeiro passo aqui é a gente fazer com que ele entenda, né, quem é o cliente que a gente está trabalhando. Vou copiar aqui. Vou trazer para cá. Deu certo? Certo. Eu não, que eu acabei de fechar. Desculpa, gente. Tô nervoso. Vou abrir de novo. Você é estrela e não pode ficar nervoso, não. Uhum. É até interessante só o que o Pedro falou lá de usar a inteligência artificial. Às vezes a gente tem ideia na cabeça, tem história, a gente tá com tudo aqui dentro, mas tá tudo tão bagunçado e misturado e a gente entende. Mas Uhum. como colocar isso para fora? Como expressar isso? Como escrever isso? Aí esse ponto aí que o Pedro está colocando agora aqui é imprescindível. E vamos lá, gente, só antes de mais nada, né, falar que é o primeiro contato que eu tô tendo com esse briefing, eu fiz rapidinho antes do Etna, e eu vou fazer justamente as técnicas que eu falei aqui para a gente chegar num roteiro minimamente satisfatório. Então, primeiro, eu vou avisar para ele que a gente vai trabalhar no roteiro de um vídeo para uma cafeteria. O objetivo vai ser gerar mais engajamento, justificar o valor do café. Mandar. Eles, como é o ChatGPT, ele já vai querer me trazer um caminho aqui, né? Ele já falou, ó, o caminho é fugir completamente de nota de caramelo e tal, por não é o preço do café, que as pessoas estão comparando dois produtos diferentes usando o mesmo nome.
Então, o conceito, ele já trouxe um conceito. Você não paga pelo café, você paga por tudo que aconteceu antes dele. E ele já trouxe o vídeo pronto. Só que eu não quero o vídeo pronto. Então, eu vou falar. Antes do vídeo pronto, eu quero umas 4 ideias de abordagens que a gente pode fazer. Aí ele trouxe algumas ideias. O que custa R$ 45 não é o café, né? E o gancho, você está pagando R$ 45 o café, mas o café é a parte mais barata dessa história. Então vai mostrar todas as etapas, pessoas e cuidados envolvidos até o café chegar na xícara. A emoção aqui é a valorização do trabalho humano e o comentário esperado, nunca tinha pensado por esse lado. O café mais caro da sua vida talvez seja o mais barato. E aí mostrar também quanto fazer uma comparação, ó, entre o café, ele fala que as pessoas gastam sem pensar em várias coisas pequenas diariamente, mas questionam um café que dura semanas. Então, comparar o que é caro em um café de 45, que vai durar um mês, e o lanche do delivery, que custa mais ou menos o mesmo tanto, e vai durar 20 minutos ali, enquanto você come. Também é outro caminho. O teste do café sem marca. Muita gente compra café pelo hábito, não com sabor. Colocar pessoas para experimentar os dois cafés sem saber qual é. É coisa que até a escola já fez, né? Botou um rótulo especial, gourmet por cima, fez as pessoas experimentarem. E por fim, todo café tem uma história, alguns só escondem ela. Uma coisa que eu não fiz aqui, que a gente pode fazer agora, é adicionar como que eu vou fazer, né, esse vídeo. Então, eu vou falar assim, eu gostei desse tema aqui, de comparar com o último delivery. Gostei do tema 2, mas quero fazer um vídeo só comigo, falando para a câmera. Esse vídeo precisa ser dinâmico e tem que gerar um certo conflito. Acho que posso provocar um pouco o meu público com esse tema. Vocês percebem que eu mais converso com ele do que dou um prompt, se gere algo, faça isso. Isso é uma forma que eu gosto de trabalhar, porque me traz resultados bem próximos do que eu tô, mais próximo do que eu estou imaginando, do que se eu tentasse descrever o que ele tem que fazer. Então, o conflito é, você não acha o café caro, você escolhe onde aceita gastar o dinheiro, certo? E aí ele trouxe a estrutura da ideia. Eu acho que engraçado quando alguém me diz que café especial é caro, porque normalmente essa mesma pessoa acabou de gastar R$ 60 no delivery. Vamos fazer uma conta rápida. Um pacote de café especial custa 45. Esse pacote rende até 20 xícaras. Tá, aí, se eu quisesse esse roteiro aqui, eu só adicionaria, né, a parte que fica mais parecida comigo falando. Só que esse roteiro, ele me gerou outra ideia. E eu vou descrever para ele a outra ideia que eu tive. Será que eu transmitindo aqui, ele continua me ouvindo? Vamos ver, vamos testar aqui. Eu vou tentar falar com ele aqui na frente, ao vivo aqui para vocês. Chat, eu gostei dessa ideia, mas eu acho que ela poderia ser mais impactante. Eu poderia fazer essa ideia com um lanche na minha mão, um lanche de delivery já, né? E falando, olha, esse lanche que eu estou comendo aqui, ele custou R$ 60. E, e mais ou menos 20 minutos eu já vou ter terminado tudo, né? Mas quando eu terminar esse lanche aqui, depois de uns 20 minutos, eu vou querer tomar um cafezinho para poder voltar a trabalhar. E aí esse café, eu vou usar um pouquinho dele para poder fazer uma xícara inteira para mim. E depois eu vou poder usar de novo. Esse lanche custou R$ 60 e o café custou 45. E aí você diz o que você acha.
ele vai transcrever. Eu acho que fica mais fácil de você contar a história quando você manda um áudio, porque imagina ter que escrever tudo isso aqui. Você acaba resumindo um pouco da ideia quando você tem que escrever. Então, falando, mandando um áudio, você consegue dizer de forma mais abrangente toda a sua ideia. E aí agora ele traz algo nessa linha, ó, segurando o lanche. Esse lanche aqui custou R$ 60. Daqui uns 15 ou 20 minutos eu vou terminar tudo. Não vai sobrar nada. Pior que daqui umas 2 horas eu provavelmente vou estar com fome de novo. Mas tem uma coisa curiosa. Depois que eu terminar esse lanche, eu vou fazer um café. Esse pacote aqui custou 45, menos que o lanche. E para fazer uma xícara, eu vou usar só uma parte dele. Amanhã ainda vai ter café. E depois de amanhã também. Provavelmente na próxima semana também. E mesmo assim, tem gente que olha pro lanche e acha de 60 e acha normal, mas olha pro café de 45 e acha caro. Engraçado como a gente quase nunca mede o preço pelo que eles duram. Mas agora eu quero saber, o que você acha que vale mais, os 20 minutos desse lanche ou as dezenas de xícaras desse café? Então, aqui ele já trouxe um roteiro mais interessante para eu poder utilizar, mais baseado na ideia que eu tive a partir da interação que eu tive com a inteligência artificial. Então, para mim, esse roteiro já me serviria. Eu já pegaria ele e colocaria no celular e iria gravando, substituindo só algumas coisas pela forma como eu falo, né? E eu acho que, assim, rapidinho deu para mostrar para vocês mais ou menos como que é o processo, né, para criar um roteiro, para criar uma história utilizando a inteligência artificial e deixar ela o mais próximo possível do objetivo que você quer e principalmente do seu público. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, acho que era isso que a gente queria mostrar hoje. Muito bom. Muito bom, parabéns, Pedro, Fábio. Foi bem rico, eu acho que mostrou um pouco de teoria, mas também mostrou na prática. Vamos dizer, mostrou a estrutura, eu acho que foi bem, bem rico. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado e usar, né, no dia a dia. Isso que é importante. Eu acho que não é só para quem faz conteúdo, mas para qualquer tipo de produção de conteúdo, produção, sabe, mesmo quando a gente vai fazer até um e-mail, a gente tem que parar e pensar que ele tem que ter uma estrutura para as pessoas entenderem. Muito bom, parabéns, viu? Isso aí. Ótimo Obrigado. conteúdo, gente. Tá ótimo. Até mais, gente. Obrigada, viu? Obrigado por Obrigado, todo mundo que pessoal. participou. Tá? Obrigada, gente. E vamos para... Logo, logo teremos um novo webinário. Bom, Legal. Valeu. Valeu, pessoal. mais. Valeu. Obrigada. Sim. Tchau, tchau, boa tarde.